Olá, seja muito bem-vindo, você conectado em flashscore.com.br ou através do nosso YouTube, Flashscore BR. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha, porque a última rodada do Campeonato Brasileiro é a grande decisão. Quem fica na primeira divisão? Quem vai descer para a Série B? Tudo isso e muito mais a gente vai comentar agora, mas antes, reforça você o convite. Pinta sempre aqui, você já sabe, no cantinho da tela, QR Code para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. É o nosso aplicativo Flash Score. Eduardo Gerac, durante a transmissão do jogo Flamengo e Ceará, eu estava dando os resultados da rodada e disse o seguinte, olha, já terminou o jogo em Caxias do Sul, Juventude 0, Neymar 3. Não errei, né? Porque foi hat-trick da fera que tá com problema no joelho. Imagina se tivesse 100%. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Não, sem dúvida alguma, o Neymar jogou bem, realmente. Eu transmiti esse jogo aqui para a Flash Score, né? Lá na Serra Gaúcha, na belíssima Serra Gaúcha. E o Neymar realmente entregou aquilo que estão esperando dele, mesmo com problema no joelho, como você disse, né? Ele, é claro que precisa fazer um pequeno senão aí, né? O Juventude já rebaixado não teve aquela marcação tão enfática assim em cima do Neymar, né? Deram muito espaço para ele e aí ele deitou e rolou. Tanto que ele teve nota 9 no nosso aplicativo, o Neymar, ele que mais finalizou no jogo, 5 finalizações, gols esperados do Neymar no jogo, 1,7, ou seja, ele fez 3, né? Ele fez até acima daquilo que ele produziu, e também toques dentro da área adversária. O Neymar também aparece no topo do ranking, junto com o atacante Guilherme também do Santos. 7 toques na área adversária. Agora, Fábio, tudo bem, o Neymar fez 3, o Santos venceu o Juventude, o Santos que deu sorte, né, também, é claro, mas também teve competência na tabela, né, nos últimos 2 jogos, pegou o Sport e o Juventude já rebaixados. Só que agora vai receber o Cruzeiro na Vila Belmiro, né, vai jogar em casa e precisa pelo menos um empate. Se não quiser fazer conta, tem que vencer o jogo. Aí, beleza, aí o Santos continua na Série A. Agora, com o empate, muito provavelmente o Peixe já passa. Por quê? O Santos hoje só pode ser alcançado pelo Vitória, entre os times que estão ali na zona do rebaixamento. O Vitória está com 42 pontos ganhos. O Santos está com 44. Então, assim, se o Santos empata e o Vitória vence, o Vitória que vai jogar com o São Paulo em casa na última rodada, no mesmo horário, né? Todos os jogos são no mesmo horário, com exceção do jogo do Flamengo, que veio para o sábado, Flamengo e Mirassol e Flamengo, né? Só que daí, Fábio, assim, números de vitória, que é o primeiro critério de desempate, a equipe do Santos vai ficar com 11 vitórias. O Vitória também vai ficar com 11. E aí a gente vai para o saldo de gols. E o saldo de gols do Santos é bem melhor do que o do Vitória. O Santos está com menos 8 nesse momento e o Vitória com menos 18. Então, assim, só se o Santos for goleado pelo Cruzeiro e o Vitória golear o São Paulo, é que o Vitória consegue passar o Santos e o Santos empatar na Vila. Então, o Santos só precisa de um empate, vamos combinar, né? Para ficar na Série A. Agora, o torcedor mais pessimista do Peixe vai lembrar que no ano retrasado, quando o Santos caiu, o Santos também só não podia perder para o Fortaleza na última rodada e perdeu para o Fortaleza na última rodada e aí acabou caindo para a Série B, né? Mas é claro, o Santos tem condição. Aí o Cruzeiro, por outro lado, vai jogar aí com um time. O Jardim já até anunciou, né, que ele vai mexer demais no time, vai entrar com um time até reserva se bobear, porque o Cruzeiro ainda tem muito o que disputar nesse ano, né? Vai ter a semifinal da Copa do Brasil, já é na próxima quarta-feira. Lembrando, né, o Cruzeiro vai receber o Corinthians, o primeiro jogo é em BH, e aí no outro final de semana o Corinthians recebe o Cruzeiro aqui em São Paulo. Essa matéria, inclusive, está no nosso site, flashscore.com.br. O Leonardo Jardim confirmando que os reservas vão atuar diante do Santos. E aí eu estou olhando aqui na nossa tabela, Edu, eu sempre gosto de fazer esse levantamento. Em casa, o Santos tem apenas a 17ª campanha como mandante, ou seja, é o 4º pior mandante. Exatamente. São 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 21 gols marcados, 19 sofridos.
realmente isso faz total diferença. Enquanto o Cruzeiro, como visitante, é o terceiro melhor. Claro, Exato. vem os reservas, o time é mais fraco. Mas eu imagino, o Edu, que quem venha para Vila Belmiro venha para colocar uma pulga atrás da orelha do Leonardo Jardim. Ó, Ah, tô aí, professor. Copa do Brasil, conta comigo também. Ou exatamente, não? sem dúvida alguma, com certeza absoluta, né? O pessoal que está na reserva ali do Cruzeiro vai querer realmente pedir passagem aí para semifinais e até a final da Copa do Brasil, se o Cruzeiro passar pelo Corinthians. O Santos tem a gente tem até o mapa de calor do Neymar para mostrar aí do jogo contra o Juventude, né? Como ele realmente passeou ali principalmente pelo corredor central, né? Foi ali, por exemplo, o terceiro gol é uma jogada que começa com ele abre na esquerda, vem o cruzamento e ele chapa de primeira e para fazer o terceiro gol do Peixe, né? Um dos gols foi de pênalti, né? Realmente o Neymar teve muita tranquilidade ali para atuar no ataque do Peixe. Lembrando também que o Santos, né, não perde há 5 jogos, né? São 3 vitórias, 2 empates. O Santos que vem dessas 2 vitórias, né, Juventude e Sport, havia empatado com o Inter no Beira-Rio. Olha, e esse gol do Santos lá no Beira-Rio, né, já no segundo tempo, o gol do Barreal, no meu modo de ver, é o gol que, se tudo der certo para o Santos, recolocou o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o Inter fez um primeiro tempo absolutamente sensacional, só que só fez 1-0. Podia ter feito 4, 5, que não seria exagero. Aí, no segundo tempo, o jogo virou, o Santos voltou para a partida e empatou, voltou com um ponto de Porto Alegre, e aí depois conseguiu vencer o Sport e vencer também o Juventude, né? Lembrando que antes disso, o Santos, nessa sequência aí, sem derrotas, havia empatado com o Mirassol em casa e havia vencido o Palmeiras em casa. Outro resultado também bastante importante, né? Aquele clássico que foi decidido no finalzinho do jogo. E do lado do Cruzeiro, né, Fábio, a gente tem até a tela para mostrar, mas provavelmente ele não estará em campo, né? Mas o Cruzeiro tem aí o Caio Jorge em excelente fase, né? Tudo bem, todo mundo está se lembrando dos gols do Caio Jorge, mas ele também aparece na nossa lista, aqui no nosso ranking de melhores jogadores com assistências nesse campeonato brasileiro, né? O Arrascaeta é o primeiro com 14, né? O que a nossa tela está mostrando. O Paulo Henrique do Vascão, que até foi convocado aí pelo Ancelotti, com 8, e o Caio Jorge também com 8. Aí depois aparecem o Maurício com 7, Alan Patrick com 7, e o Lucas Piton, outro jogador do Vasco, também com 7. Então, assim, o Caio Jorge também está deitando e rolando na questão das assistências, né? E lembrando, Fábio, que tem um dado interessante, né? Tudo indica que o Caio Jorge será aí o artilheiro do campeonato brasileiro, e o Cruzeiro nunca teve um artilheiro na era dos pontos corridos. Vai ser a primeira vez que a Raposa tem um artilheiro aí na era dos pontos corridos. Na verdade, a última vez que o Cruzeiro teve um artilheiro num campeonato nacional não era nem o campeonato brasileiro, era o Robertão, né? O torneio Roberto Gomes Pedrosa, que representava o Campeonato Brasileiro até 1970. Então, foi em 70, a última vez que o Cruzeiro teve um destaque nacional aí na artilharia, e era um tal de Tostão, que fez muitos gols pelo Cruzeiro lá em 1970. Ele marcou 12 vezes em 18 partidas. Naquela época, o campeonato era menor. Era um outro momento, mas o Cruzeiro realmente. Em 2003, não era pontos corridos já, 2003, não era? Era pontos corridos. Mas não tinham 20 clubes? Eram mais clubes, né? Porque foi Ah, mudando 23, 24 e 25. tá. Não, é porque eu queria lembrar isso, porque naquele momento o Cruzeiro fez a tríplice coroa e tudo. Então, acho que, É, aquele, que aquele campeonato do Cruzeiro, não, foi 2014, porque o Cruzeiro também, ele vai entrar, e o time do Cruzeiro desse ano também tem uma outra estatística interessante, que o Cruzeiro, ele só perdeu nesse campeonato, estou até atualizando a tabela, ele só perdeu 5 vezes. Só Flamengo e Cruzeiro perderam 5, né? Os outros times já perderam. O Mirassol, por exemplo, que é o terceiro colocado em números de derrotas, né? De mais derrotas, aparece com 7, o Palmeiras com 8.
E essa lista coloca o Cruzeiro realmente num dos principais times aí do Campeonato Brasileiro em termos de poucas derrotas. A gente tem o Palmeiras de 2023, né, já do Abel Ferreira, que perdeu só 3 vezes no campeonato todo. Sim. Aí depois a gente tem o São Paulo do Muricy, né, de 2005, o Palmeiras de 2018 e o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, com 4 derrotas. E aí entra uma lista um pouco maior que o Cruzeiro se coloca nela, né? Que seria, vamos dizer assim, os terceiros times do ranking, né? O São Paulo de 2008, o Flu de 2012, o Corinthians de 2015, do Tite, né? O Inter de 2022 e o Botafogo do ano passado, só com 5 derrotas. Claro, isso tudo times que foram campeões, né? Nos seus respectivos anos. O Cruzeiro não vai ser campeão, mas ele entra aí na lista aí de... na verdade, aqui tem campeão e não campeão, né? Tá misturado. São times com menos derrotas na competição, e aí o Cruzeiro vai entrar também, o Leonardo Jardim realmente fazendo um excelente trabalho aí à frente da Raposa. O Cruzeiro rateou em alguns jogos que não poderia ter rateado para quem tinha o interesse de brigar pelo título, mas fez uma grande campanha, sem dúvida nenhuma. E está na Libertadores também em 2026. Edu, forte abraço. Domingo, fortes emoções, Santos e Cruzeiro, e a gente vai acompanhar aqui na Flash Score. Abração, Fábio. Valeu, até mais. Valeu. Muito obrigado a você também pela sua audiência, pelo seu carinho. Deixou o like, comentou, compartilhou, está inscrito no canal? Então seja muito bem-vindo. Não esquece, baixe o aplicativo Flash Score e tenha muita informação na palma da sua mão, porque aqui é assim, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.